Olá, pessoal. Aqui é o professor Haroldo, de Sociologia. Essa aula é uma breve apresentação do que é Sociologia. Eu venho trabalhando à noite alguns conceitos com os meus alunos queridos do ensino médio, primeiro ano, e nós teremos a aula de expansão, que é no contraturno, no nosso caso, de manhã, provavelmente todas as quintas-feiras. Mas estou gravando este vídeo, gravarei as aulas para o aluno poder assistir quando quiser e quando puder. E se quiser, claro, né? Obviamente. Eu espero que queira, né? Porque é muito importante nós estudarmos, ampliarmos a nossa capacidade criativa, nossa capacidade crítica, pensar com competência. Esse é o objetivo, e pensar de forma autônoma. Ao contrário do que muitos dizem, sociologia doutrina os alunos, filosofia doutrina os alunos, é exatamente o oposto. A ideia é não doutrinar, é nossa, não consigo falar, desdoutrinar, vamos dizer assim, né? Se é que existe essa palavra, que na verdade nem existe, mas é fazer com que o aluno pense por si mesmo. A ideia é apresentar conceitos, apresentar ideias, para que o aluno formule a sua própria ideia através da sua capacidade cerebral. Então vamos lá, eu vou ler um pouco do texto que eu estou trabalhando com os meus alunos queridos e vou comentando. Então, por que estudar a sociologia? Por que estudar a sociologia? Por que estudar a sociedade em que vivemos? A sociologia, como todos sabem, né, dividido o nome, aquela apresentação clássica, é sócio de sociedade, logia de estudo, né, o estudo da sociedade, o estudo do movimento social. Por que que as pessoas fazem o que fazem? Em grupos, né, por exemplo. Veja só, tem muita gente que quando está sozinho faz uma coisa e quando está em grupo faz outra completamente diferente. Age de maneira estranha a ela mesma, de maneira completamente diferente do que faria se estivesse sozinho. Então, por que que isso acontece? Por que essa necessidade de aceitação em um grupo? Pessoas começam a fumar, por exemplo, porque quer estar ali no meio da galera. E depois, quando a galera não está, ele continua viciado. E isso faz mal para a sua saúde e em todos, né? Prejudica todos que estão em volta. Mas, em nome de pertencer a um grupo, a pessoa muda suas atitudes para participar daquele grupo. Então, por quê? Nós vamos estudar isso no decorrer do ano. Por que estudar a sociedade em que vivemos? Não basta viver a sociedade, não basta vivê-la, não basta você acordar todo dia, pegar o ônibus, ir para o seu trabalho na segunda-feira, esperar a sexta-feira e quando chegar a sexta-feira, agradecer a Deus, fazer o happy hour e passar o sábado e domingo assistindo Netflix, ou Globoplay, ou Amazon Prime, ou Paramount assistindo Handmaid's Tale, e na segunda voltar, assistir Big Brother no domingo, né? Não basta fazer isso repetidamente. Chegar em casa, dia de semana, tomar banho, assistir o Jornal Nacional, depois assistir a novela e dormir. Não bastaria? Não, para nós não, né? Essa é a resposta. Não, não basta viver assim. Nós vamos ter um sentido da nossa existência. Então a sociologia quer que você que está assistindo esse vídeo tenha algum sentido. E é isso que nós vamos tentar abordar durante o ano todo. Respostas possíveis para essa questão, né? Qual é o sentido do que eu estou fazendo? É possível conhecer a sociedade cientificamente? O que é cientificamente, minha gente? Cientificamente é bem o oposto do achismo, né? Cientificamente é o oposto do senso comum. Senso comum, não que seja de todo ruim. Por exemplo, você está enjoado, alguém fala, toma boldo, que melhora. É o senso comum. O senso comum ajuda, né? Não é horrível. Tem chá de camomila, senso comum. A pessoa não sabe exatamente o mecanismo de ação científico do chá de camomila ou do boldo, mas ela sabe que funciona. O grande problema é quando começa a meter o dedo aonde não é chamado. Começa a falar de vacina sem entender nada, começa a falar de medicina sem entender nada, começa a falar de direito sem entender nada, sem ter formação básica para isso. Aí procura no Google, encontra respostas aleatórias e passa a reproduzir essas respostas, acredita em fake news, notícias manipuladas, notícias distorcidas, deturpadas. Então, esse é o grande problema. O que é estudar a sociedade cientificamente? É buscar compreender de maneira repetida o que se repete constantemente, né? Qual é a constância da sociedade, do movimento das pessoas. Existe alguma constância? Existe algum comportamento padronizado?
Claro que existe, inclusive isso é muito estudado no marketing, na publicidade e propaganda. Para quem não sabe, eu também sou formado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, e é muito estudado o comportamento, principalmente do consumidor. Se você faz um anúncio com uma cor X, o cliente vai ter, o consumidor vai ter uma reação X. Se você faz um anúncio com uma cor Y, o próprio consumidor vai ter uma reação Y. Então, tudo pode ser manipulado. O marketing, a publicidade, a comunicação estudam muito esses comportamentos. E a sociologia não fica de fora. Só que a sociologia não estuda para oferecer um produto, para fazer com que a pessoa compre cada vez mais coisas que não têm necessidade. O objetivo da sociologia não é colocar um desejo dentro da pessoa, fazer a pessoa desejar algo que jamais precisou ou jamais precisará. E ela compra mesmo assim, com dinheiro que não tem, sem a menor necessidade para pagar dívidas e dívidas e dívidas. E qual é o sentido disso? Será que há um mecanismo por trás disso que faz a pessoa se endividar cada vez mais para ficar refém de um sistema? Talvez, não sei, vamos estudar isso durante o ano. A sociologia serve para quê, afinal de contas? Tem gente que diz que não serve para nada, filosofia não serve para nada, história não serve para nada, só para atrapalhar. Então, depende do ponto de vista, né? Nós vamos tentar mostrar para que serve. Essas perguntas são perguntas que muitos alunos fazem quando encontram essa disciplina na grade curricular. E as perguntas não param por aí. Vamos procurar respondê-las no decorrer dos nossos estudos. Vamos continuar aqui, olha que maravilha. O que se pode dizer inicialmente é que a sociologia, assim como as demais ciências humanas, história, ciência política, economia, antropologia, etc., tem como objetivo compreender e explicar as permanências e transformações da sociedade, as permanências e transformações que ocorrem nas sociedades humanas e até indicar algumas pistas que podem mudar o rumo das coisas. Olha que interessante isso, compreender e explicar. Enfatizei bastante isso em sala de aula, porque tem alunos que dizem assim: olha, professor, eu até sei isso, mas eu não sei explicar. Então não adianta, não adianta. O objetivo é compreender, ou seja, entender isso, colocar isso dentro de si e explicar, colocar para fora, ou seja, você coloca dentro, você insere essas informações, aspira essas informações e depois expele. Você explica com convicção, pensando por si próprio. Essa é a ideia da sociologia. As permanências e transformações, tem coisas que permanecem, que são valores que são imutáveis, né? Valores que não mudam, se você não sabe o que significa a palavra imutável, né? Valores que não mudam nunca, ou será que mudam? Quem é que decide o que muda ou o que fica? Por exemplo, até pouco tempo atrás, as mulheres eram obrigadas a se casar com quem o pai delas decidia. Hoje não é mais assim. Aí tem quem diga que deveria voltar a ser como era antes. Então, tem grupos com interesses diversos na sociedade. Tudo isso nós vamos estudar na sociologia. Que mais nós temos aqui? Através dos tempos, os seres humanos buscam suprir, abastecer as suas necessidades básicas mediante a produção não só de alimentos. Ou seja, não basta comer arroz, feijão e ovo. Como diz o Titãs naquela música, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Então, veja, nós não nos contentamos com o básico do básico. Nós queremos um McDonald's, mas a fome não necessita do McDonald's. Nós queremos uma pizza de 4 queijos, mas a fome não precisa de uma pizza de 4 queijos, a fome precisa de arroz, feijão e ovo. É suficiente, arroz, feijão e batata, enfim. Nós podemos comer farinha, mas nós desejamos algo além. Nós desejamos um abrigo, mas é só uma casinha, um barraquinho que a gente deseja? Não, a gente quer uma casa bem elaborada, bonita, num bairro bom. Né? As pessoas aspiram a essas coisas, querem, né? Desejam. Vestuário, não basta colocar uma roupa qualquer. A pessoa quer colocar uma roupa X, Y, Z, com uma marca tal, ou de uma banda tal. Ela quer mostrar alguma coisa com essa roupa. A roupa é um simbolismo, né? É um símbolo de alguma coisa. Símbolo de pertença a um grupo social, símbolo de status social. Tem várias
como se chama? Hipóteses, teses sobre o uso das vestimentas, costumes, relações de poder, tudo isso faz parte da existência humana. E nós buscamos explicações sobre a vida, sobre o mundo. Nós não aceitamos simplesmente viver cegamente, de maneira totalmente alienada da realidade, né? Ou seja, fugindo da realidade, se trancando no quarto, simplesmente assistindo série o tempo todo. Algumas pessoas se drogam para fugir da realidade também. Mas no fundo ninguém quer fugir totalmente. É claro que há momentos que nós precisamos, né, de lazer, de descanso mental, assistir alguma coisa bem idiota para descontrair, mas o problema é só ficar nisso. E aí que entra a sociologia, mostrando que não basta isso, não basta viver assim, de maneira vazia. Viver em sociedade é participar dessa produção, ou seja, participar de tudo isso, desses valores, dessas normas, desses costumes, dessas roupas, enfim, de tudo isso. E ao fazer isso, né, ao participar da produção, nós acabamos produzindo a história das pessoas, dos grupos, das classes sociais. Há grupos que defendem que não existe classe social, que é uma invenção só para colocar umas pessoas contra as outras. Não sei, talvez, quem sabe. Das relações pessoais aos grandes conflitos mundiais, a sociologia investiga os problemas que afetam o nosso cotidiano. Aí eu perguntei o que é cotidiano e muitas pessoas sabiamente me responderam o nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia é afetado por muitas coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas coisas são incontroláveis por nós mesmos. Mas será que não foram pensadas para nós aceitarmos as situações tais como elas são? Talvez. Evidenciando a estreita relação, olha, estreita relação entre questões individuais e questões sociais. Olha que bonito isso. Até que ponto o indivíduo pode escolher uma coisa que vai ferir, prejudicar o coletivo? Vou dar um exemplo bem simples. Poderia dar exemplos polêmicos aqui, mas como é uma aula de apresentação, vou apenas dar um exemplo bem tosco. Vamos imaginar que os alunos se reuniram em determinada sala e falaram: não vai ninguém na sexta-feira, porque é véspera de feriado, é emenda de feriado, enfim, semana do saco cheio, o que seja. Mas sempre haverá um que falará: eu não vou ficar com falta, dane-se os outros. E esse um tem todo o direito de ir, porque ele, se for uma faculdade, por exemplo, uma universidade paga, ele está pagando para ter aquela aula. Se for uma escola paga, ou se for uma escola pública, nós estamos pagando com nossos impostos, nós temos o direito de ir, e se os outros não querem ir, eles não vão. Mas é possível entrar num acordo quando há um conflito entre interesse pessoal e interesse coletivo? Será que é possível? Não sei, vamos pensar. Mas qual é o campo de estudo específico da sociologia? Para entender os elementos essenciais da sociedade em que vivemos, os sociólogos procuram dar respostas a questões como estas. Preste atenção nas questões. Olha que interessante. Isso vai cair na prova. Por que as pessoas agem e pensam de uma forma e não de outra? Por que nos relacionamos uns com os outros de determinada maneira, normalmente padronizada, mesmo quando não somos, nós imaginamos que não estamos sendo padronizados, muitas vezes nós estamos agindo de maneira padronizada. Exemplo clássico. Tem adolescentes assim, que se vestem de maneira bem alternativa e tal, para falar que não pertence ao sistema. Só que vários fazem isso e acabam uniformizando um grupo e falam, ó, esse aqui é o rótulo, né, o grupo dos alternativos. E aí já ficou padronizado. A pessoa tentou fugir de um padrão e criou um outro padrão. Então é complicado. Por que existe tanta desigualdade e desemprego em nosso cotidiano? Será que é só vontade de Deus? Tem pessoas que dizem isso, porque Deus quis. Será que a desigualdade social que existe, muitos não, né? Aliás, bem poucos têm muito, bilhões, e a maioria, 99% da população, não tem quase nada para sobreviver no dia seguinte. Então é complicado. E o desemprego em massa, será que é um projeto, um sistema, ou será que é só uma coincidência? Nós vamos ver isso. Por que existem a política e as relações de poder na sociedade? Quais são os nossos direitos e o que significa cidadania? Será que cidadania é simplesmente morar numa cidade?
pessoas jogam lixo na rua, como nós falamos agora há pouco, o conflito entre o interesse pessoal e o coletivo. A rua é coletiva, pertence a todos, mas tem um ser que vai lá e joga lá o móvel velho, cheio de cupim, que ele não quer na casa dele. E ele não está nem aí chove, entope bueiro, alaga, as pessoas perdem casa, enfim. E às vezes a própria pessoa que está ali morando numa área próximo de um córrego joga o lixo no córrego. Já presenciei isso muitas vezes. Enfim, por que existem movimentos sociais com interesses tão diversos? Por que que tem grupos que defendem uma coisa, grupos que defendem outra, tantas discussões? Esses movimentos tão diferentes são revolucionários? Querem mudar totalmente o mundo, o sistema, ou apenas reformadores? O que que é uma reforma? Reforma, você vai quebrar uma parede, vai colocar um piso, vai pintar e tal. Você não vai mudar a estrutura de um modo geral. Já uma revolução, não, você quebra a casa, né? Você explode a casa e faz outra no lugar. Então, será que esses grupos são revolucionários ou só reformadores? O que é cultura? A gente vai estudar muito o que é cultura, qual a relação entre cultura e ideologia, como essas coisas estão presentes nos meios de comunicação de massa. Então, às vezes, cria aquele rótulo, esse filme é culto, esse filme é de cultura, e o outro não é. Será que é assim? Essa música é cultural? É uma cultura erudita? Será que existe cultura erudita? Cultura popular? Nós vamos estudar tudo isso. Veja que interessante, a sociologia nos ajuda a entender melhor essas e outras questões que envolvem o nosso cotidiano, sejam elas de caráter pessoal, grupal ou ainda relativas à sociedade a qual pertencemos ou a todas as sociedades. Mas o fundamental da sociologia é fornecer-nos, proporcionar-nos conceitos e outras ferramentas para analisar as questões sociais e individuais. Ou seja, nós vamos pegar os autores de sociologia e de filosofia também, claro, né? Nós vamos pegar esses autores, nós vamos ver o que eles disseram, vamos conflitar esses autores e vamos elaborar um pensamento sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Por que que a escola pública estadual, por exemplo, sempre está cheia de grade, tudo fechado, parece um curral, parece uma cadeia, né, para ser mais exato? E escolas particulares têm outra perspectiva completamente diferente, né? Nós precisamos pensar sobre essas coisas. Será que as coisas são assim mesmo? Aquela velha frase, é assim mesmo. Será? Veja só, onde eu estava aqui. Nós precisamos dessas ferramentas, ou seja, desses pensamentos. Não basta ficar no achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. É igual quando tem discussão na sala de aula, né? Vamos fazer um debate. Aí o professor divide a sala no meio e fala, esse lado é a favor do aborto, esse lado é contra o aborto. Matem-se. E não tem um subsídio, né? Uma base ali para proporcionar um pensamento, para poder haver uma discussão. Os filósofos lá na Ágora, na Grécia Antiga, que era o lugar onde tinha as discussões filosóficas, políticas, econômicas, sociais, tinham que ter argumentação. Por exemplo, esses debates que tem de políticos em época de eleição, debate presidenciável, debate para os candidatos ao governo, enfim, será que isso é um debate mesmo? Será que são debates de ideias com argumentação racional? Os debates na Grécia não podiam ter exaltação, nervosismo, aquela paixão. Tinha que ter racionalidade ali, na voz, desenvolver um raciocínio e convencer o outro através do seu raciocínio. Então, problema de saúde, problema da educação, aí um fica batendo no outro, porque você não sei o que, e ninguém resolve nada, ninguém propõe nada para resolver. E o problema é que, de um modo geral, as pessoas simpatizam com um ou com o outro e acabam votando porque simpatizou com o jeito de ser da pessoa, né? Ou com a história da pessoa, enfim, sempre tem essa comoção social. A campanha política prioriza a história, criar ali uma empatia do eleitor com o candidato. E não discute ideias mesmo para a solução de problemas. Você pode perceber que, infelizmente, no nosso país, as coisas mudam, mudou um partido, muda tudo, mudou o partido, muda tudo, mudou o partido, muda tudo. E nunca tem uma constante, não tem um projeto, independente dos partidos políticos, nós vamos fazer isso aqui, uma coisa linear de 20 anos, 30 anos, não.
É 4 anos, acabou. 4 anos, acabou. E o objetivo é ganhar a eleição. Então, esse é o grande problema, na estrutura montada. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos de ferramentas para analisar a sociedade e não ficar só no eu acho, eu acho, eu acho. Precisamos buscar autores, referências bibliográficas e etc. Para Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês muito importante, a sociologia, quando se coloca numa posição crítica, incomoda muito, porque, como outras ciências humanas, como filosofia, por exemplo, revela aspectos, faces da sociedade que certos indivíduos ou grupos se empenham em ocultar. Será que tem gente interessada em ocultar? O que é ocultar, né? Esconder? Eu consigo. Aí, consegui. Maravilhosa, né? Minha atuação, obrigado. Então, será que tem pessoas interessadas em esconder coisas da sociedade, sigilos e tal? Talvez. Aí o sociólogo, o filósofo vai lá e aponta o dedo e fala, olha, fulano tá escondendo coisas. Aí o povo fica bravo e tal. Será? Se esses indivíduos e grupos procuram impedir que determinados atos e fenômenos sejam conhecidos do público, ou seja, se eles não querem que as coisas que eles fazem sejam colocadas em público, né, transformadas em público, e como diz na Bíblia, não há nada oculto que não venha a ser revelado, independente, com o tempo vai vir, né? Mas as pessoas acham que não. Se esses indivíduos e grupos procuram impedir, que eu já li isso, né, que determinados atos e fenômenos sejam conhecidos do público, de alguma forma o esclarecimento desses fatos pode perturbar os seus interesses, ou mesmo as suas concepções, explicações, convicções. Às vezes um candidato político vai lá e promete, eu vou fazer e tal. E no fim, vai fazer? Será que ele tem base para fazer? Tem estrutura? Tem economia? Tem? De onde ele vai tirar esse dinheiro? Então, às vezes, questionar, que esse é o papel da filosofia e da sociologia, né? A sociologia nasceu da filosofia, a filosofia nasceu do questionamento lá de Sócrates, dos pré-socráticos na Grécia Antiga, questionar os poderosos, as sociedades, as estruturas vigentes. Quando você começa a questionar as coisas, tem pessoas que não gostam muito, não. Inclusive, Sócrates morreu, foi condenado à morte, né? Porque estava incomodando demais. Se formos analisar a concepção de Jesus, assim, do ponto de vista simplesmente crítico sociológico e não teológico, Jesus também morreu muitas vezes, né? Muitas vezes não, morreu uma vez só, né? Mas as suas motivações, as motivações que levaram à sua morte, é um jogo de interesse político dos sacerdotes lá do templo, que não gostaram que ele estava dando as bênçãos, digamos assim, perdoando os pecados, sendo que a pessoa tinha que ir lá no templo. Era centralizado o perdão, era centralizado o poder de Deus. Estava lá no templo. Aí aparece Jesus e começa a, entre aspas, distribuir esse poder de Deus de graça, sem levar animal nenhum, sem oferecer nada de valor, né, para o templo. Aí começa a incomodar, né, as estruturas vigentes. Então, com certeza, do ponto de vista sociológico, Jesus foi condenado porque estava questionando demais e atrapalhando os interesses políticos e econômicos. Claro que do ponto de vista teológico tem a questão da cruz, que morreu pelos nossos pecados e tal, mas não vamos entrar nisso porque não é um vídeo de teologia. Posso até gravar um depois, mas não agora. Enfim, para falar do Sócrates, né, tem muitas comparações de Sócrates com Jesus. Os dois questionavam, os dois criticavam, os dois acabaram condenados à morte. Que mais? Olha que interessante isso aqui. Uma das preocupações da sociologia é justamente formar indivíduos autônomos, ou seja, que pensem por si mesmos, não doutrinar ninguém a ser de esquerda ou a ser de direita, ou a gostar de um ou de outro político, ou assentar além em um ou assentar além em outro político. Não é esse o objetivo. O objetivo é questionar as ações, questionar os fatos, abordar as estruturas, por que as coisas são como são, por que estão fazendo o que fazem. E isso vai incomodar. Mas o objetivo é que o aluno desenvolva isso autonomamente, ou seja, pense por si, sem ficar repetindo cartilhas. Igual quando ensina a tabuada para criança. Não adianta ficar só falando 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes, e assim repetir a tabuada inteira 1000 vezes. Ele precisa entender o que significa aquilo. Tem alunos que não sabem, tem gente adulto que não sabe. Que, por exemplo, 2 vezes 7 é o 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2.
7 vezes, né? O 2 somado 7 vezes. Tem gente que não sabe disso. Você sabe, parabéns. Deus abençoe. Mas tem gente que não sabe. 8 vezes 6. Né? Então não sabe que é o 6 somado 8 vezes. Então, quando você ensina isso para as crianças, elas começam a pensar, olha, a tabuada é um atalho para a conta de mais. Em vez de eu fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, eu faço 6 vezes 8. Entendeu? Enfim, continuando. Pensar de maneira autônoma, que se transforme em pensadores independentes, capazes de analisar o noticiário, as novelas de televisão, os programas do dia a dia, as entrevistas das autoridades, percebendo o que se oculta dos discursos, o que se manipula, formando o próprio pensamento e julgando sobre os fatos, julgamento sobre os fatos, né? Julgar os fatos por si mesmo. Ainda mais importante, que tenham capacidade de fazer as próprias perguntas para alcançar um conhecimento mais preciso da sociedade a qual pertencem. A sociologia, como diz o sociólogo estadunidense, ou seja, dos Estados Unidos, Charles Wright Mills, contribui para desenvolver a capacidade de analisar as nossas vivências cotidianas, estabelecer as relações entre elas, as situações mais amplas que nos condicionam e nos limitam, mas que também explicam o que acontece com a nossa vida. Por que fazemos o que fazemos? Por que somos condicionados a fazer o que fazemos? Por que nos impõem fazer o que devemos fazer? Será que é a nossa escolha mesmo? Será que o que desejamos é porque nós desejamos ou porque esse desejo foi colocado em nós pelo marketing, por exemplo? A sociologia tem por objetivo fazer com que as pessoas possam ver e analisar o bosque e as árvores ao mesmo tempo. O que significa isso? Você está ali olhando o bosque, você não tem uma visão específica de cada árvore, do que está acontecendo detalhadamente, se tem um ninho de um passarinho, se está caindo, se está com cupim. Você não consegue ver todas as árvores ao mesmo tempo. Então é necessário ver o bosque, ver a totalidade e depois ver a árvore. Mas tem que ver a árvore também. Não basta ver só o geral. Tem que ir lá no específico, ali no limitado, delimitar ali o tema e falar, olha, vamos ver isso aqui, o que está acontecendo? Essa árvore aqui está doente? Essa árvore tem algum ninho de pássaros? Aí, claro que isso é uma figura de linguagem, tá, gente? Não é para você ir lá num parque e ficar olhando o parque, ficar olhando a árvore. Não é para isso que serve a sociologia, nem a filosofia. Isso é uma metáfora para a sociedade. Então nós vamos olhar a sociedade, que significa aí, né, o bosque significa a sociedade, e as pessoas, as árvores. Cada indivíduo tem uma história, cada sujeito tem uma história, cada pessoa tem uma vivência. E elas agem de acordo com a sua vivência, de acordo com os seus ensinamentos que foram passados de pai para filho. Alguns rompem esses ciclos, outros não. Então tudo isso é necessário analisar. Então o comportamento da sociedade é o reflexo do indivíduo. E o comportamento do indivíduo é reflexo da sociedade. Olha que paradoxo. Paradoxos são ideias que se contrapõem. Parece que não dá certo. Mas é a realidade. A gente fala assim, a sociedade é machista, a sociedade é racista, a sociedade é patriarcal. O que é a sociedade? Não existe sociedade se você for analisar. Sociedade é um conceito metafísico, que é um conceito da filosofia de coisas abstratas, que não existem, só existem no mundo das ideias. Agora, na mente, né, no intelecto, sociedade, primeiro D, primeiro E, segundo D, terceiro A, são ideias abstratas. Você não pega a sociedade, você não pega o terceiro A, você não pega o terceiro D. Você entende que tem pessoas ali. E aí entra o específico. Você vai nessas pessoas e veja, olha só, por que essa pessoa age dessa maneira? Aí essa pessoa influencia em toda uma rede de comportamento muitas vezes. E por quê? Será que tem algum interesse por trás? Ou será que é só porque realmente foi criado assim? E será que ela foi criada assim porque há um interesse? Por exemplo, quer ver uma questão muito interessante? Vamos imaginar que você tem um filho. E aí o seu filho gosta de brincar de boneca. Aí você vai falar o quê? Ah, é homossexual, vai virar homossexual. Tem que bater para acertar ele. Tem gente que fala isso. Tem que bater para endireitar esse menino para ele não desviar. Aí vai no mercado, tem lá a parte de menina, a parte de menino. Parte de menina sempre é bebezinho que chora, bebezinho que mija, bebezinho que faz cocô de verdade.
cozinha, né, fogãozinho, não sei o quê. E a parte dos meninos sempre tem o quê? Ônibus, carro, caminhão, trator, ferramenta, enfim, coisas de polícia, espada, faca, arminha. Por quê? Será que é natural isso? Ah, é assim mesmo? Sempre foi assim? Ou será que é um jogo de interesses que foi desenvolvido para que as meninas se tornassem donas de casa e cuidassem dos bebês, do lar, enquanto o marido vai lá e trabalha na mão de obra mesmo, na estrutura fabril? Será que foi pensado para isso? Ou será que é só especulação mesmo? É só uma questão que é assim, sempre foi assim, sempre será? E volta no começo do texto que eu falei, né? As permanências e transformações. Será que essas coisas permanecem e devem permanecer ou devem se transformar? Lá no filme Minha Mãe é uma Peça, o primeiro tem uma cena muito interessante. Uma cena não, né? Tem uma repetição de cenas, que é o menino lá, que ele é homossexual desde bebê. E desde criança, né? Bebê já é demais. De criança. E ele nunca gosta de coisas de menino, ele gosta de coisas de menina. Mas por que as coisas de menina são só de menina? E por que as coisas de menino são só de menino? A menina não pode brincar com nave espacial, com espadinha também, com arminha, e trator, caminhão, ônibus? Tem que brincar com a boneca, é obrigatório, sabe? Então tem coisas que a gente tem que pensar. E aí eles fazem de tudo para endireitar, né, entre aspas, o menino, mas não tem jeito. Está na natureza. Será que está na natureza da pessoa? Essa questão de identidade de gênero? Isso é uma questão muito discutida atualmente, que fala que é um absurdo, não sei o que e tal. Mas será que é um absurdo, não sei o que e tal? Não sei. Precisamos estudar. O grande problema é fechar o assunto e falar, não, quero saber, tem raiva de quem sabe e isso está errado. Não, nós temos que pensar. Esse é o objetivo, pensar. Agora, se você quer pensar, não, eu sou conservador e eu acredito que esses valores permanecem porque Deus criou o homem para a mulher, tudo bem. Mas desde que nós tenhamos pensado, né, refletido, e não só repitamos coisas e coisas que vêm passando de geração em geração, sem a gente tem que saber. Tem gente que é católico porque a avó era católica, a mãe era católica, mas não estuda, ele vai na missa assim quando tem casamento, batismo. Ah, eu sou católico, mas não participa disso, não entende o que é. O evangélico é a mesma coisa, tem muçulmanos que são dessa maneira também, então tem muitas críticas, quem trabalha em igreja, né, ali na área pastoral, muitas críticas sobre esse tipo de comportamento. A pessoa que não participa mesmo, né, da sua fé. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, não sei porque eu estou falando isso. O que eu viajo na maionese, e mesmo com o texto aqui para me guiar. Então veja só, nós precisamos olhar, né, a árvore, o indivíduo. A árvore, o indivíduo, não é bem a árvore, o indivíduo, né? Olhar o indivíduo, que no caso aqui da nossa metáfora é a árvore. Os indivíduos moldam a sociedade ou a sociedade molda o indivíduo? Ou seja, quem influencia quem? O indivíduo influencia no comportamento social ou o social influencia no comportamento do indivíduo? O que vem primeiro, eu ou o outro? O indivíduo ou a sociedade? Em poucas palavras, podemos dizer que indivíduos e sociedades fazem parte da mesma trama. Olha que bonito. Que nos condicionam, que nos limitam. Tramas que são tecidas para nós pelas relações sociais. Tecidas fabricadas, né? É tipo fazer a costura do crochê, sabe? Você já deve ter visto em algum lugar. Tecer algo, né? Construir algo. Nós construímos a trama da vida pelas relações sociais. Ninguém vive sozinho. A não ser que você mora numa ilha deserta, mas se morar numa ilha deserta, você nem vai estar assistindo esse vídeo porque não vai ter internet. Para ter a internet na sua casa, você precisou de alguém que instalou essa internet, você precisa de pessoas que estão trabalhando na rede, pessoas que estão lá penduradas no poste, colocando fios, e chove, e cai árvore, a pessoa tem que ir lá, e tem pessoas que vão cortar a árvore para poder colocar o fio no lugar, para você poder receber energia elétrica de volta, e a internet. Então a gente é dependente um do outro, essa que é a questão. Tem gente que fala assim, eu não dependo de ninguém, eu vivo por mim mesmo. Será que é assim? Nós vivemos uns com os outros, precisamos uns dos outros, senão nada acontece. Essa é a trama da sociedade. Nós, seres humanos, nascemos e passamos nossa existência em sociedade porque necessitamos uns dos outros para viver. O fato de precisarmos uns dos outros significa que não temos autonomia? Ou seja, eu preciso do outro, então eu não tenho capacidade de pensar por mim mesmo, ou fazer as coisas por mim mesmo, ou decidir por mim mesmo?
Até que ponto somos condicionados pela sociedade, ou seja, até que ponto nosso comportamento reflete o que a sociedade decide, e até que ponto a sociedade nos obriga a fazer ou a ser o que não queremos ser, a fazer o que não queremos fazer. E nós podemos mudar a sociedade? Para estudar essas questões, os sociólogos desenvolveram alguns conceitos como socialização, instituição, hierarquia, poder e gerar uma diversidade de análises. Então veja, aqui terminamos o nosso primeiro texto e o objetivo que eu gostaria que você tivesse aqui, né, tivesse desenvolvido, é que nós precisamos pensar, fazer o cérebro funcionar. Esse é o objetivo, tá? Então muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado e até a próxima.